Bom dia, gente. Tudo bem? Eu vou entrar hoje, então, na parte de... Começamos a falar sobre adaptações ao treinamento, adaptações metabólicas, adaptações musculares, tá? Falamos de adaptações cardiovasculares na semana passada, terminamos a semana passada. Já falamos de adaptações respiratórias, tá? Então, agora vamos entrar na parte de adaptações do músculo esquelético ao treinamento físico, tá? E o impacto destas adaptações no próprio músculo, tá, sobre o organismo como um todo, certo? Então, para isso eu vou fazer uma breve revisão sobre a estrutura do músculo esquelético, é algo que vocês já viram na Fisiologia 1, mas eu vou reforçar apenas para que a gente entenda depois no contexto de adaptações a diferentes tipos de treinamento, de potência aeróbica e anaeróbica, que nós vamos começar a ver na sequência hoje, tá? Então, assim, gente, só lembrando a estrutura do músculo esquelético, a gente lembra da teoria da contração muscular, tá? Lembrando que o músculo esquelético é este conjunto de fibras musculares esqueléticas ou de células musculares esqueléticas, tanto faz o nome, que são mantidas em uma estrutura, normalmente uma estrutura cilíndrica e alongada, certo? Lembrando que o músculo esquelético é essa estrutura gigantesca que a gente tem, na verdade é o tecido mais abundante, digamos assim, no corpo humano, né? Pelo menos em volume, e que seguem uma característica estriada que na verdade refletem as fibras dispostas sempre em paralelo em direção, considerando origem e inserção dos músculos, etc. E a partir dessa estrutura, então, a gente tem o músculo esquelético é capaz de desenvolver a sua função de locomoção através da sua, ou melhor, a sua função de promover a locomoção dos indivíduos a partir do estabelecimento de alavancas a partir da interação, ou melhor, na disposição do músculo esquelético com os ossos e as articulações, não é? Então, o músculo esquelético tem a função de permitir o movimento corporal, e esse movimento corporal ele só apenas acontece graças à propriedade do músculo esquelético de se contrair. Tá? Então, retornando para esse slide aqui, o que a gente vê? A gente vê que as fibras musculares esqueléticas, aqui a gente tem um exemplo de uma fibra muscular esquelética, tá? É uma célula muscular esquelética, então, que vai ser estimulada por um neurônio motor ou motoneurônio, que vai trazer a informação lá do sistema nervoso central, mais especificamente do córtex motor. Essa informação vai passar pela medula espinhal e, a partir da medula espinhal, essa informação vai ser levada para todos os músculos do nosso organismo, do nosso corpo, através de neurônios específicos que vão inervar músculos específicos, gerando movimentos específicos, certo? Então, assim, uma característica do músculo esquelético, obviamente, é que é um músculo voluntário, não é? Ou seja, nós controlamos quando deve haver a contração do músculo esquelético. E isso nos permite, então, realizar movimentos com alta riqueza motora, ou seja, movimentos extremamente específicos, como escrever, desenhar e etc., até mesmo movimentos mais bruscos, como flexão e extensão da articulação do joelho, flexão e extensão da articulação do quadril, os movimentos da articulação do ombro, etc. Ou seja, são movimentos menos ricos do ponto de vista motor, mas que ao mesmo tempo conseguem movimentar uma grande porção, digamos assim, um grande segmento corporal, falando aí de membros superiores e membros inferiores, ou do tronco como um todo. Então, assim, a questão é, tanto movimentos mais bruscos, com menor riqueza motora, como no caso de grandes grupamentos musculares, movimentando grandes articulações, quanto movimentos extremamente ricos do ponto de vista motor, não é? Como o movimento do nosso globo ocular, como movimento, pequenas atividades de motricidade fina que a gente pode realizar que a gente coordena, digamos assim, pela musculatura que controla o movimento dos dedos e etc. Tanto em uma situação quanto em outra, o mecanismo é exatamente o mesmo, ou seja, um impulso nervoso vem do sistema nervoso central e chega no músculo esquelético através de neurônios motores. Pois bem, esse impulso nervoso, e aqui a gente tem nessa representação, a gente tem o terminal de um axônio
de um neurônio motor, reparem que ele vai liberar, então, neurotransmissores no ponto de comunicação, de interação com a fibra muscular esquelética, e neste ponto vai haver a liberação de um neurotransmissor que vai ser capaz de desenvolver, ou melhor, estimular um potencial de ação na fibra muscular esquelética. Este neurotransmissor é a acetilcolina, ou seja, a acetilcolina estimula o músculo esquelético a sofrer um potencial de ação, uma despolarização, e a partir daí, então, essa fibra muscular esquelética tem a capacidade de desenvolver a contração muscular. A contração muscular na fibra muscular esquelética, ela só é possível graças a uma estrutura com capacidade contrátil que compõe miofibrilas que vão compor o músculo esquelético, a fibra muscular esquelética. Essa estrutura, que aqui eu destaco uma em especial, que tem as marcações das suas diferentes porções, é o chamado sarcômero. Não é? Graças à existência do sarcômero na fibra muscular esquelética, nós temos, então, a capacidade de realizar a contração do músculo esquelético, tá? Então, só relembrando aqui, a gente tem as diferentes porções, estruturas do músculo esquelético em diferentes tamanhos, digamos assim, diferentes magnitudes dentro de um músculo esquelético. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um tendão que prende um ventre muscular, independente de qual músculo seja, que sofreu uma secção transversal e a gente consegue enxergar. Reparem que do ventre muscular a gente consegue extrair um feixe de fibras musculares que são dispostas em paralelo. A partir de um feixe de fibras musculares eu consigo puxar uma única fibra muscular ou uma única célula muscular, e eu vejo que dentro desta célula muscular eu tenho estruturas como as mitocôndrias, que a gente já falou muito desde o início do semestre, não é? E eu tenho estruturas cilíndricas no mesmo formato da fibra, que são as chamadas miofibrilas. Nessas miofibrilas que eu vou encontrar, então, os sarcômeros que serão capazes de desenvolver a contração muscular. Como é que acontece a contração muscular e do que o sarcômero é composto? Bom, o sarcômero, essa estrutura, ela é uma estrutura cilíndrica, obviamente, né, seguindo o formato aqui da miofibrila. É uma estrutura cilíndrica que contém algumas proteínas com capacidade de estabelecer, ou melhor, de desempenhar a função do músculo esquelético, que é de contração, não é? Existem duas proteínas, na verdade, dentre várias que compõem o sarcômero, existem duas proteínas que são muito importantes e que são as grandes responsáveis, ou as principais responsáveis pela contração muscular, que são os filamentos espessos, que aqui estão representados nessa cor rosa avermelhado, tá? Cores realmente não é o meu forte, que a gente vai chamar de miosina. Tá? A miosina é composta por essa dupla hélice que tem as chamadas cabeças da miosina, que servirão para dar ancoragem e se ligar aos filamentos finos. Os filamentos finos que estão representados em azul são os filamentos chamados de actina. Reparem que a actina, aqui no sarcômero, a actina está ligada às extremidades do sarcômero, enquanto que os filamentos de miosina com as suas cabeças estão ancorados no centro do sarcômero. O que vai acontecer? Quando acontece a contração muscular, quando vem um estímulo nervoso para a contração muscular, há uma liberação de cálcio na célula muscular esquelética, dos seus próprios reservatórios de cálcio, que no músculo esquelético nós chamamos de retículo sarcoplasmático, e este cálcio vai permitir a interação da cabeça da miosina com o filamento fino de actina. A gente pode verificar, aqui, aproximando um pouquinho, que as cabeças da miosina que estão dispostas aqui ao longo, em volta de um filamento de miosina, elas serão ligadas, elas vão se ligar aos filamentos finos de actina, tá? Apenas relembrando o que a gente já viu. E essas cabeças terão a propriedade de tracionar a actina para o centro do sarcômero. Ou seja, se a actina está ligada nas extremidades do sarcômero e a miosina está ao meio, quando a interação da cabeça da miosina, ou a ancoragem da cabeça da miosina com a actina,
ela é capaz, as cabeças de miosina são capazes de tracionar as extremidades do sarcômero para o centro do sarcômero. Consequentemente, o sarcômero como um todo vai se encurtar. Então, o que a gente vai poder ver? Aqui uma representação um pouco mais detalhada do que a gente estava vendo aqui. Tá? Reparem que a gente tem a proteína espessa, o filamento espesso de miosina com cabeças em toda a sua volta, e a actina, que aqui está representada em azul, também está em toda a volta da miosina. Então essas cabeças da miosina, elas vão ser capazes de se ligar a um sítio específico na actina, e quando há a ligação e há a quebra do nosso famoso, que nós já vimos ao longo de todo o semestre, a quebra do ATP, essa quebra do ATP vai permitir a energia necessária para que a cabeça da miosina, ou melhor, que o filamento de miosina, através da interação da sua cabeça e os seus braços, a actina, possam tracionar a actina para o centro do sarcômero. O que nós vemos é isso aqui. Vamos seguir aqui a nomenclatura, tá? Aliás, a numeração. Na primeira etapa, nós temos a cabeça da miosina, que quebra ATP e se energiza e reorienta. Ou seja, nesse ponto, há a ligação da cabeça da miosina com o filamento de actina, e isso permite a tração do filamento de actina para o centro do sarcômero. Isso acontece através da ligação da cabeça da miosina, formando as chamadas pontes cruzadas. Por que pontes cruzadas? Porque se estabelece uma ponte de ligação entre a miosina e a actina, e este braço de força vai então tracionar a actina. Na fase 3, a gente tem a cabeça da miosina que vai rotar para o centro do sarcômero, consequentemente tracionando a actina. Na fase 4, à medida que a cabeça da miosina se liga ao ATP, por quê? Porque houve a contração muscular, houve o potencial de ação, houve a contração muscular, consequentemente o músculo, após esse período, vai voltar ao estado de repouso. Né? Após a contração muscular, então o ATP se liga novamente na cabeça da miosina, a miosina se desliga da actina e o sarcômero volta à posição de relaxamento, e o músculo como um todo vai se relaxando aos poucos conforme o impulso nervoso que está chegando através de um motoneurônio também cessa. Consequentemente, o músculo entra novamente em repouso. Tá? Então, o que acontece? Se a gente analisar a estrutura do sarcômero, aqui em cima a gente tem um sarcômero relaxado. Reparem que os filamentos de actina não estão ligados à miosina, e ao mesmo tempo a actina as extremidades do sarcômero estão distantes do centro. Né? Então, no centro a gente vê basicamente os filamentos de miosina, e nas extremidades, então, nós temos aqui a maior parte dos filamentos de actina. Quando há o estímulo para a contração muscular, vai haver, então, essa interação, conforme a gente viu nos slides anteriores, da miosina com a actina, e a miosina vai começar a tracionar a actina para o centro do sarcômero, e aqui embaixo a gente tem, então, um sarcômero encurtado. Ou seja, aqui a gente tem o mecanismo responsável pela contração muscular, que é basicamente o que a gente... É o que a gente vê aqui. Imagine que cada um desses sarcômeros tem essa propriedade de realizar a contração, ou seja, de estabelecer as pontes cruzadas entre actina e miosina e de se encurtar quando há um impulso nervoso. Então, todas as fibras que estão sendo estimuladas de um músculo esquelético, que vão compor os feixes de fibras, e as feixes de fibras como um todo vão compor o ventre muscular, conforme há um estímulo de maior magnitude, maior intensidade, maior vai ser o número de miofibrilas que estarão se contraindo através da contração dos sarcômeros, consequentemente maior vai ser a força produzida pelo músculo esquelético que está sendo estimulado. Quem controla a magnitude desse impulso e a frequência desse impulso é justamente o sistema nervoso central, através de um estímulo totalmente voluntário, ou seja, nós controlamos a magnitude da contração muscular e quando essa contração muscular vai acontecer, bem como o final da contração muscular, que é o relaxamento do músculo que estava sendo recrutado. Tá? Então, assim, aqui agora a gente consegue começar a falar. Se vocês forem pensar, a gente já viu muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente viu a bioenergética, que está relacionada a absolutamente todos os processos do nosso organismo. Quando a gente pensa em ação muscular, quando a gente pensa em trabalho muscular, seja para as nossas atividades de vida diárias
ou mesmo para o exercício físico, a gente depende de mecanismos que utilizam a energia derivada dos nutrientes, né, do aminoácido, da proteína, do aminoácido, do ácido graxo, da glicose, e que esses processos, um dos principais objetivos do treinamento físico é tornar estes processos metabólicos, esses processos de extração de energia dos compostos alimentares, o mais eficientes possível. Por quê? Porque isso vai permitir que atletas tenham maior desempenho, pessoas tenham melhor autonomia, e o aumento da função muscular está relacionada à melhora do organismo, do nosso organismo como um todo. Ou seja, o trabalho muscular, o treinamento muscular, pelo que a gente já viu, até pelas suas características metabólicas, são capazes de treinar ao mesmo tempo ou aumentar ao mesmo tempo a capacidade de todos os sistemas do organismo. A gente já viu o impacto do exercício físico sobre o sistema cardiovascular. A gente já viu os impactos do exercício físico sobre o sistema respiratório. Agora a gente começa a entender um pouco como que o treinamento afeta a potência aeróbia e a potência anaeróbia. Então, para isso, a gente precisava entender tudo que a gente viu até o momento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, quando a gente pensa em características do exercício físico e adaptações ao exercício físico, a primeira coisa que a gente fala, o que a gente tem que saber é qual é a característica do exercício, dessa modalidade de exercício que eu estou realizando, para eu poder saber qual forma mais eficiente de aumentar o desempenho para a prova específica, para a atividade específica, para a modalidade específica. Tá? Então, primeira coisa que eu identifico, o treinamento que eu estou prescrevendo tem uma característica de força e potência, de potência aeróbia, endurance, longa duração, ou ainda uma endurance de altíssima duração, digamos assim, como ultramaratonas e etc. Então, assim, eu preciso identificar qual a característica metabólica da modalidade que eu estou treinando uma pessoa, ou para qual modalidade eu estou treinando uma pessoa, para saber o quê? Qual é a via energética característica da modalidade. Se eu sei qual é a via energética característica da modalidade, eu consigo desenvolver uma estratégia para treinar essas pessoas. Por exemplo, se eu estiver treinando uma pessoa que vai realizar, vai praticar o powerlift, o salto em altura, o arremesso de dardo, a tacada no golfe, o saque no tênis, ou seja, tênis, atletismo, golfe, levantamento de peso, etc. Eu sei que eu tenho um componente de força e potência que derivado do sistema da creatina fosfato e até mesmo das próprias reservas de ATP, digamos assim, não especificamente, não chega nem mesmo a utilizar o sistema da creatina fosfato, não é que são provas de, reparem que eu estou colocando aqui neste gráfico, são provas que acontecem tem menos de 3, 4 segundos de duração, ou seja, mal utilizam o sistema da creatina fosfato. São atividades de alta potência que envolvem um estímulo nervoso de alta intensidade, recrutando da forma mais rápida e mais intensa possível determinado agrupamento muscular para realizar movimentos bruscos, como levantar um peso, saltar, arremessar algo, dar uma tacada, dar um saque. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, no tênis, eu penso qual é a característica do tênis. O tênis tem uma característica mista, ou seja, tem muitos tiros de alta intensidade e entre esses tiros tem um período de recuperação aeróbio. Mas quando eu penso no saque do tênis, na musculatura envolvida para o saque do tênis, eu tenho que pensar em força e potência, porque é a característica deste movimento. Quando a gente chega no sistema do ATP, ATP com a creatina fosfato, não é? A gente tem uma potência um pouco mais sustentada, que vai durar ali em torno de 10 segundos, e a gente tem sprints, como por exemplo a corrida de 100 metros raso, freadas, desempenho do jogador na linha de futebol americano, rotinas de ginástica, etc. Ou seja, são aquelas provas de alta intensidade, curtíssima duração, não é? Que dependem da utilização da creatina fosfato. Eu tenho modalidades de potência aeróbia anaeróbia, ou seja, modalidades mistas, certo? Como, por exemplo, sprints de 200 a 400 metros, natação de 100 metros e etc. E tenho provas de longa duração,
maratonas, ultramaratonas, etc, etc. Então, assim, independente de qual seja a modalidade para a qual eu esteja treinando, eu preciso conhecer a característica metabólica de todos os componentes da modalidade esportiva que eu estou praticando, melhor, estou treinando alguém. E aí a gente entra no principal aspecto do treinamento físico envolvendo a fisiologia do exercício, que é o chamado princípio da especificidade. Traduzindo, quer dizer o quê? Eu preciso conhecer a característica da modalidade esportiva para poder treinar o indivíduo. Por quê? Porque as adaptações são específicas ao que está sendo treinado. Então, assim, colocando em palavras, em uma definição, digamos assim, a especificidade do treinamento físico refere-se a adaptações nas funções metabólicas e fisiológicas que dependem da intensidade, da duração, da frequência e da modalidade da sobrecarga imposta. Ou seja, isso que eu resumi para vocês no início. Certo? Então, assim, uma sobrecarga específica de curta duração, por exemplo, treinamento de força e potência, induz adaptações específicas de força e potência. Redundante, não é? Pois bem, o treinamento de endurance específico induz adaptações específicas no sistema aeróbico. É óbvio, mas as pessoas, para exercerem a sua profissão, ou melhor, para exercerem exercerem a capacidade, ou melhor ainda, para serem capazes de treinar atletas, precisam entender este princípio. Precisam entender que, para eu treinar uma pessoa, eu preciso saber para o que esta pessoa está treinando. Aí sim, se eu colocar uma carga de força, ela vai o quê? Adaptar e aumentar força. Se eu colocar uma carga que condiz com exercícios de longa duração, média intensidade, pois bem, eu vou ter adaptações aeróbias. E aí, a primeira coisa que eu me pergunto quando eu vou treinar alguém é isso aqui. O que eu quero alcançar? Por quê? Porque adaptações específicas acontecem em resposta a treinamentos específicos. Por mais óbvio que isso pareça, há não muitos anos atrás a gente via treinadores, preparadores físicos de modalidades mistas, fazendo com que os atletas corressem 5, 10, 20 quilômetros, sendo que a característica da modalidade de questão não envolvia em nenhum momento a pessoa correr 10, 20 quilômetros de forma contínua. Isso se chama especificidade. Quanto mais eu entender a especificidade, as características da modalidade para a qual eu estou treinando alguém, maiores serão os meus ganhos e menor vai ser a perda de tempo e o desgaste do atleta, consequentemente maior vai ser o desempenho, certo? Então, assim, falando de potência aeróbica, eu tenho várias situações, né? Aqui eu botei o extremo, que é o Ironman, você vê que tem os caras que fazem duplo Ironman, aonde o cara vai correr lá 42 km, vai pedalar, se não me engano, 180 e vai nadar em torno de 5 km, ou seja, tudo de uma vez só, ou melhor, tudo em uma mesma sequência, não é? Pelo que eu lembro, a pessoa começa com a natação, a pessoa parece que corre a maratona e depois faz a bike, não lembro a sequência, não, né? Depois quem é da área do atletismo que trabalha com Ironman ou participa de Ironman pode dizer com maiores características, com maior propriedade. Mas de forma geral, o que a gente tem é que a gente identifica nesta prova uma característica extremamente aeróbia, não é? De longa duração e alta intensidade. Daí vocês vão perguntar, tá, mas alta intensidade não é força? Alta intensidade, na verdade, é relativo à prova que eu estou realizando. Eu posso fazer, se eu fizer uma prova como um Ironman, para aquela duração, que seria em torno de 9, 10, 11 horas de duração, a atividade é extremamente intensa, certo? Agora, claro, se eu pegar a mesma atividade, natação, ciclismo e corrida, e reduzir a corrida de 42 km para 500 metros, reduzir o ciclismo de 180 km para 1 km e a natação de 5 km para, sei lá, 200 metros, bom, eu posso aumentar muito a intensidade.
Por quê? Porque a intensidade tem uma relação direta com a duração da prova que eu estou realizando, com a modalidade que eu estou realizando. Então, vai perguntar para alguém que fez o Ironman se aquela prova foi intensa ou não foi. A pessoa está quase morrendo na tua frente. Não é? A questão é que a intensidade ela vai ser determinada pelo volume do exercício que está sendo realizado. Então, assim, quando a gente fala em especificidades das alterações locais, falando de treinamento aeróbio, a gente tem que a sobrecarga imposta a grupos musculares específicos com o treinamento de endurance aprimora o desempenho e a potência aeróbica por facilitar o transporte de oxigênio, que nós vimos em duas ou três aulas atrás, e a utilização de oxigênio ao nível local dos músculos treinados. O que a gente está dizendo? A gente está vendo aqui, esta afirmativa, na verdade, apenas consolida, digamos assim, o que nós vimos até agora com relação a adaptações aeróbias ao treinamento físico. A gente viu que quanto maior for a sobrecarga, maior vai ser a demanda sobre os sistemas aeróbios, consequentemente maior vai ser a necessidade por oxigênio, e isso vai gerar adaptações específicas no sentido de aumentar a eficiência do músculo esquelético em extrair oxigênio e utilizar para a produção aeróbia de energia. Certo? Então, assim, eu coloquei aqui nessa tabela, essa tabela nos traz alguns parâmetros que nós já vimos, que faz uma comparação entre indivíduos, reparem aqui em cima, não treinados e indivíduos treinados, e a diferença percentual entre não treinados e treinados. E aqui tem várias variáveis que nós já vimos. Vamos olhar essa primeira aqui de cima. Glicogênio muscular, ou seja, a forma de armazenamento de glicose lá no músculo. Tá? Em indivíduos não treinados, fica em mais ou menos 85 gramas de músculo, enquanto nos indivíduos treinados vai a 120, uma diferença de 41%. Número de mitocôndrias responsáveis pelo metabolismo aeróbio, não treinados 0,59 milimol, treinados 1,2, ou seja, uma diferença de mais de 100%. Quantidade de ATP muscular em repouso, em torno de 3 para o não treinado, passa de 6 para o treinado, ou seja, uma diferença de 100%. Creatina fosfato em repouso no não treinado em torno de 11, no treinado em torno de 18. Reparem que esses são valores metabólicos e fisiológicos típicos para homens sadios treinados em endurance e não treinados. Ou seja, reparem que mesmo a creatina fosfato, que tem uma característica de exercícios de potência, exercícios de alta intensidade, mesmo a creatina fosfato aumenta em torno de 60% no indivíduo que é treinado aerobicamente. Tá? Vamos ver, enzimas glicolíticas, ou seja, aquelas enzimas da glicólise que nós vimos lá no início. A fosforilase, que é uma das principais responsáveis pela quebra do glicogênio, tem uma quantidade de 4 a 6 gramas no músculo, passa para 6 a 9 no indivíduo treinado. Mesmo as enzimas da glicólise também aumentam com o treinamento aeróbico. Enzimas aeróbicas, obviamente, a succinato desidrogenase, uma das principais enzimas do ciclo de Krebs, passa de 5 a 10 para 15 a 20, aumenta mais de 100% também. O que mais? Vamos ver. Com relação às fibras musculares de contração rápida, fibras que respondem rapidamente ao estímulo, certo? Que produzem mais força, que respondem muito mais em exercícios de potência. Mesmo essas fibras, quando a gente fala de treinamento aeróbio, como a gente está falando de fibras que têm uma característica de recrutamento em situações de alta intensidade, reparem que o percentual dessas fibras de contração rápida, que a gente chama de fibras do tipo 2, é em torno de 50% no indivíduo não treinado, no treinado passa para 20 a 30%, ou seja, diminui em torno de 50%. Por quê? Porque a adaptação é no sentido de aumentar a resposta nas fibras de contração mais lenta. Fibras de contração lenta, gente, na verdade, senão alguém daqui a pouco está pensando, vou parar de correr agora. Depende do estímulo que está dando. Quem só faz corrida, por exemplo, começa a aumentar o seu percentual, obviamente, de fibras de contração lenta e fibras intermediárias. Por quê? Porque ela é a maior necessidade para a prova que está sendo realizada, para o exercício, ou melhor, as adaptações ao treinamento que está sendo realizado com esse indivíduo. Então, o percentual de fibras de contração lenta aumenta. O que é uma fibra de contração lenta?
Fibra de contração lenta é um tipo de fibra muscular que tem maior quantidade de mitocôndrias, maior capacidade oxidativa e, consequentemente, tem uma menor resposta de força e essa resposta também é um pouco mais lenta, o que é o contrário da fibra de contração rápida, que é muito recrutada em exercícios de potência. Ah, mas se eu fizer um treinamento misto, bom, esses números vão se alterar. Aqui nós estamos comparando pessoas sedentárias e pessoas que são treinadas aerobicamente. Se eu colocar o treinamento concorrente, por exemplo, força e aeróbio, eu vou ter característica dos dois treinamentos aparecendo nesses indivíduos. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Frequência cardíaca de repouso. A gente viu, né, na aula passada a parte do sistema cardiovascular, frequência cardíaca de repouso do não treinado em torno de 70. Do treinado pode chegar a 40, pode diminuir até 40%, ou seja, mostra toda aquela história que eu trouxe na aula passada sobre maior eficiência do trabalho cardíaco. O que mais? Diferença arteriovenosa de oxigênio, que está relacionada ao consumo de oxigênio, não é? Aquela parte que a gente viu lá na parte de sistema respiratório, mas, se não me engano, 3 a 4 semanas atrás. A diferença arteriovenosa de oxigênio aumenta em torno de 10% no indivíduo treinado aerobicamente. O que isso quer dizer? Que o músculo esquelético no indivíduo treinado aerobicamente tem maior capacidade de extrair oxigênio do sangue para utilizar nos processos aeróbios de produção de energia. Tá? Consequentemente, o consumo de oxigênio relativo, o VO2 máximo relativo, também aumenta. Aqui a gente está falando de algo em torno de 100% com o treinamento aeróbio. Reparem que todas essas alterações fisiológicas, sistêmicas, como consumo de oxigênio e frequência cardíaca, acontecem no momento que eu tenho alterações nas variáveis das células musculares. Eu aumento o número de enzimas, eu aumento a eficiência de enzimas, eu aumento a quantidade de substrato energético, eu aumento o número de mitocôndrias, consequentemente eu vou ter o quê? Aumento de diferença arteriovenosa de oxigênio, aumento de consumo máximo de oxigênio, consequentemente eu vou aumentar a resposta funcional do indivíduo treinado, e agora a gente sabe por que isso acontece, não é? E por que a gente estudou tanta bioenergética lá no início. Normalmente, quando a gente se refere a adaptações aeróbias, o que a gente tem? Quando a gente se refere a adaptações aeróbias, normalmente se tem uma redução de percentual de gordura, né, comparando com indivíduos não treinados. Se a gente pegar indivíduos não treinados saudáveis, que têm um percentual de gordura em torno de 15%, o treinamento aeróbio parece reduzir perto de 30%. Tá? Aqui eu não estou nem incluindo questões de alimentares, etc. Estou falando simplesmente em pessoas que treinam e pessoas que não treinam, certo? Então, assim, quando a gente se refere a treinamento aeróbio, a gente tem esse gráfico que nós vimos lá na parte de bioenergética, não é? Que reflete a tolerância ao exercício com cargas progressivas, não é? Esse é um exercício que até, se não me engano, eu coloquei na prova, é aquela questão que eu acabei anulando, se não me engano foi essa, tá? O que a gente tem nesse gráfico? A gente faz uma relação da quantidade de lactato sanguíneo, né? Lembra que lactato é produzido pela glicólise anaeróbia, e quanto maior for a intensidade do exercício, maior exigência sobre a glicólise e, consequentemente, maior lactato. Ok. Né? Isso a gente já viu, acho que 100 vezes esse semestre. E aqui eu tenho um exercício com cargas progressivas. Em laranja eu tenho o nível de lactato antes do treinamento, ou seja, eu posso fazer uma relação com o não treinado e o treinado, tá? E em amarelo eu tenho o nível de lactato após o indivíduo realizar treinamento físico, não é? Após participar de um programa de treinamento físico. Reparem que antes do treinamento físico, o lactato aumenta muito mais rápido. Ou seja, se eu pegar aqui uma velocidade de 10 km por hora, vamos pegar aqui, vamos traçar um paralelo a 10 km por hora e vamos depois vamos ver a 14 por hora. Tá? Reparem que em um indivíduo que é sedentário, a 10 por hora o nível de lactato já está acima de 2, já está começando a se acumular. Enquanto no indivíduo treinado, esse nível de lactato ainda não se alterou a 10 km por hora. Obviamente, isso aqui é uma curva hipotética, mas dá para demonstrar a questão da resistência, a tolerância ao exercício em maiores intensidades no treinado e no não treinado. Aqui a gente tem, então, um exercício já a 14 por hora, que é quando começa a acumular lactato no indivíduo treinado. A partir daqui, as vias anaeróbias começam a participar um pouco mais do exercício, e o que acontece? A gente vê que começa a acumular lactato. Porém,
No indivíduo antes do treinamento, a 14 por hora, ele já estaria com lactato perto de 5, ou seja, estaria com nível alto de lactato, ou seja, um nível onde já há acúmulo de lactato, demonstrando provavelmente aqui já um predomínio da via anaeróbia. Após o treinamento, esse indivíduo ainda está num exercício predominantemente aeróbio, com pouco acúmulo de lactato, e a partir deste ponto começa a acumular lactato. Então, o que eu vejo? Que o indivíduo treinado só vai ter o mesmo valor de lactato que o sedentário quando o indivíduo treinado estiver a 16 por hora. Imagina só, o indivíduo sedentário, o indivíduo treinado a 16 por hora vai ter um lactato em torno de 3. Para o indivíduo não treinado, ele alcança esse lactato de 3 a 12 por hora, 4 km por hora a menos. Ou seja, a gente vê uma janela muito grande de treinamento quando eu comparo o indivíduo, ou melhor, uma janela adaptativa muito grande em resposta ao treinamento físico, que nada mais é do que uma demonstração prática do que a gente viu nessa tabela e do que a gente viu nessa tabela. Estes são os motivos pelos quais o indivíduo treinado mostra esse comportamento muito mais eficiente e uma tolerância muito maior ao exercício, que é demonstrado pelos níveis de lactato que aumentam tardiamente no indivíduo treinado quando comparado com o indivíduo sedentário. Então, assim, quando a gente fala de exercício aeróbico, claro que a gente pensa em capacidade de utilização de gorduras em detrimento dos carboidratos. O que quer dizer isso? Utilizar mais gorduras e poupar mais carboidratos. A gente viu que, nos slides anteriores, a gente viu toda os motivos pelo qual se aumenta a capacidade aeróbia, né? Aumento de mitocôndrias, enzimas oxidativas, aumento da quantidade de substrato, extração de oxigênio por aumentar a diferença arteriovenosa de oxigênio, aumento de consumo de oxigênio, etc, etc. Então a gente sabe que tudo isso reflete um aumento da capacidade aeróbia em resposta ao treinamento aeróbio, ok? Mas a gente sabe então que se a gente aumenta a capacidade aeróbia e o metabolismo de gorduras ele precisa de metabolismo aeróbio para que ele possa acontecer, ou seja, a utilização de gorduras acontece em resposta ao metabolismo, ou melhor, acontece através do metabolismo aeróbio, não é? Que eu preciso de beta-oxidação para gerar acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e vai para a cadeia de transporte de elétrons. Então, se eu aumento a minha capacidade aeróbia, eu também estou aumentando a capacidade de utilização de gorduras e, ao mesmo tempo, de poupar carboidratos. Tá? Isso mostra o quê? Maior eficiência do sistema oxidativo. Então, o que a gente tem nesse gráfico? Aqui em cima, a gente tem, nesse gráfico, vamos olhar primeiro o gráfico de cima, tá? A gente tem aqui no eixo Y, energia proveniente dos carboidratos para a atividade. No eixo X, a gente tem o quê? A intensidade, a progressão do exercício físico. Tá? O que eu vejo? Em amarelo é a curva de energia proveniente dos carboidratos antes do indivíduo realizar o treinamento físico. Em vermelho, eu tenho a mesma curva da quantidade de energia proveniente dos carboidratos durante o exercício físico, só que após o treinamento físico, assumindo todas aquelas melhoras que a gente viu do metabolismo aeróbio. Reparem que, após o treinamento físico, a dependência de carboidratos ela se torna cada vez menor em maiores intensidades do exercício no indivíduo treinado quando comparado com o indivíduo antes do treinamento físico. Ora, se eu estou aumentando, ou melhor, se eu estou diminuindo a necessidade de carboidratos durante o exercício, significa o quê? Que eu estou aumentando a utilização de gorduras. Por quê? Porque a necessidade metabólica do exercício é caracterizada, ou melhor, é uma resposta à intensidade do exercício. Então, se eu utilizo menos carboidratos após o treinamento físico, ou seja, após o treinamento físico eu preciso de menos carboidratos, significa que eu estou aumentando a eficiência para a utilização de gorduras. O que eu vejo aqui?
Agora, neste gráfico de baixo, a gente vê, então, a energia proveniente de gorduras utilizada durante o exercício. Em vermelho, eu tenho o quê? O nível de utilização de gorduras após o treinamento físico. Eu respeito essa mesma coloração aqui. Em amarelo, eu tenho a energia proveniente de gorduras durante o exercício antes do indivíduo realizar treinamento físico. Então, reparem que com o treinamento físico, eu diminuo a necessidade de carboidratos e, ao mesmo tempo, eu passo a utilizar mais gorduras. O que significa isso? Significa maior capacidade de utilização de gorduras ao invés de carboidratos durante um exercício de mesma intensidade, o que mostra maior eficiência dos sistemas aeróbicos. Quando perguntarem para vocês qual é a melhor forma de perder gordura, treinem bastante, treinem aerobicamente, treinem força, que a gente vai ver logo após na parte de potência aeróbica, que vocês vão ter a fórmula secreta para aumentar cada vez mais a eficiência para a utilização de gorduras, e isso é realmente digamos assim, o segredo para aumentar, ou melhor, facilitar o processo de redução de peso por redução de percentual de gordura. Tá? Não tem fórmula mágica. Então, assim, quais são os fatores que são determinantes para melhorar essa capacidade de utilização de gorduras? Ou seja, são determinantes para o aumento da lipólise, né, da quebra de lipídios. Maior fluxo sanguíneo para o músculo treinado, se chega mais sangue, chega mais oxigênio, se chega mais oxigênio também chega maior quantidade de nutrientes que vão ser utilizados, ou seja, aumenta a capacidade de oxidar gorduras. Mais enzimas para mobilização e metabolismo de gorduras, ou seja, aumenta a capacidade de mobilização de gorduras lá no tecido adiposo e aumenta a capacidade de utilização dessas gorduras no músculo esquelético. Capacidade respiratória aprimorada, consumo de oxigênio aumentado e mitocôndrias musculares maiores, mais numerosas e mais eficientes, consequentemente maior capacidade oxidativa, consequentemente maior capacidade de oxidação de gorduras. Menor liberação de catecolaminas para a mesma produção absoluta de potência. O que quer dizer isso? Que o exercício físico começa a se tornar menos intenso para uma pessoa bem treinada. Não é? Uma pessoa bem treinada tem uma percepção do exercício físico mais leve. Consequentemente, se eu tenho um exercício menos intenso, eu tenho menor liberação de catecolaminas, né? Como a gente viu que aumenta progressivamente com o exercício físico, e neste caso se permite um maior direcionamento do metabolismo para o consumo de gorduras em uma mesma intensidade relativa do exercício, comparando com o indivíduo antes do treinamento. Então, tudo isso potencializa a capacidade de quebrar gorduras, mobilizar gorduras do tecido adiposo e utilizar essas gorduras pelo músculo esquelético para a produção de energia durante o exercício físico e no repouso. Aí a gente se depara com um conceito que vocês certamente ouviram falar muito até hoje, não é? E que se fala principalmente lá quando a gente está falando de HIIT, de treinamento de intervalado de alta intensidade. E a verdade é que pouca gente sabe o que significa. Tá? Vocês já ouviram falar no EPOC, não é? E se fala muito em aumentar o EPOC pós-exercício para tentar aumentar o consumo de oxigênio pós-exercício e, consequentemente, aumentar o gasto calórico pós-exercício, facilitando o emagrecimento. Ok. A questão é, independente disso ser mais ou menos eficiente para a perda de peso, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que é o EPOC? O que significa este excesso de consumo de oxigênio pós-exercício? Quem entendeu o que a gente viu até agora, dá para ter uma ideia. De qualquer forma, eu vou explicar isso aqui para vocês e a gente termina a aula de hoje. O que a gente tem aqui? Neste gráfico, vamos primeiro identificar o que está aqui no gráfico. A gente tem uma situação, o indivíduo está em repouso, o indivíduo vai fazer o exercício e o indivíduo tem uma recuperação pós-exercício. Aqui eu tenho meu tempo, tá? Ok. O que esse gráfico o que está me trazendo este gráfico? Esse gráfico me traz o consumo de oxigênio, certo? Vamos
botar aqui, ninguém esquecer. Ó. Consumo de oxigênio, certo? Pois bem, eu sei que o consumo de oxigênio, obviamente, vai aumentar durante o exercício físico, vai se estabilizar de acordo com a intensidade do exercício. Quando o exercício termina, certo? Vou botar aqui. Vamos lá. Fim do exercício, certo? Eu sei que ao fim do exercício, bom, este consumo de oxigênio vai cair novamente até alcançar o valor de repouso. 1 hora depois, depende da intensidade do meu exercício. Pois bem, quando eu faço um exercício que eu atinjo um ritmo estável, um estado estável, aonde a minha demanda por energia está equilibrada com a capacidade de produção aeróbia dessa energia, eu tenho um chamado consumo de oxigênio em ritmo estável. Reparem que há uma pequena demora, digamos assim, até que o consumo de oxigênio atinja a necessidade do exercício. Se a gente quiser criar uma situação hipotética, vamos dizer o seguinte, ó, só para a gente entender o que significa. Tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir ninguém. Vamos lá. Pois bem, vamos dizer o seguinte. Ó, eu tenho aqui o repouso, e do repouso eu começo a fazer um exercício, digamos, a 10 km por hora. E essa vai ser a minha velocidade ao longo de todo o exercício. Não tem aumento de velocidade. Eu parto do repouso e começo a correr a 10 km por hora e mantenho isso até o final do exercício. Digamos que esse tempo de exercício seja de 30 minutos. Ok? Então, eu tenho um momento zero e tenho 30 minutos de exercício. Reparem que, se eu estou falando de 30 minutos, digamos que os primeiros 5 a 6 minutos, né, fazendo aqui uma só para a gente entender, digamos que eu demoro, sei lá, 10 minutos para atingir o estado estável. O que isso quer dizer? Quer dizer que até 10 minutos eu estou aumentando o meu consumo de oxigênio, ou seja, eu estou aumentando a extração de oxigênio do sangue e utilizando esse oxigênio, aumentando a utilização de oxigênio para a produção aeróbia de ATP, certo? Por que essa curva ela não aumenta imediatamente quando eu começo a correr a 10 por hora? Imagina que eu estou no repouso. No repouso eu estou com um metabolismo de repouso. Se eu parto de 0 km por hora, que é o repouso, para 10 km por hora, o meu metabolismo não responde como simplesmente uma chave de liga e desliga, aonde eu simplesmente coloco lá, eu ajusto o metabolismo para 10 km por hora e o meu consumo de oxigênio aumenta para 10. Não, ele vai aumentando até atingir o consumo de oxigênio necessário compatível com 10 km por hora. E digamos que isso demore 10 minutos. Acontece o quê? Que até eu atingir esse consumo de oxigênio relativo a um exercício de 10 km por hora, o que eu gero? Eu gero um certo déficit, ou seja, uma dívida de oxigênio. Por quê? Porque até este momento eu estava consumindo menos oxigênio do que a necessidade para a prova que eu estava realizando. A partir deste ponto, o meu consumo de oxigênio está equilibrado com a necessidade. Consequentemente, a partir deste ponto, eu não tenho mais, eu não aumento mais a minha dívida de oxigênio. O exercício corre em estado estável. Existe uma percepção de quem corre que é a seguinte: quando eu começo o exercício, ele é um pouco desconfortável, eu começo a hiperventilar, eu começo a respirar com maior, digamos assim, com maior intensidade, com maior frequência ventilatória, até que chega um ponto que o exercício passa a ser confortável.
E eu tenho a percepção que eu consigo correr por mais 1, 2, 3 horas, não sei. Este momento é o momento onde eu atinjo um estado estável. Ou seja, o meu consumo de oxigênio é proporcional à minha demanda. Consequentemente, o exercício se torna confortável até o final. Reparem que esta pequena dívida de oxigênio que se gerou no início do exercício até se atingir o estado estável, esta dívida vai ser paga quando? Essa dívida vai ser paga ao final do exercício. Ou seja, o meu consumo de oxigênio vai permanecer elevado até que esta dívida de oxigênio seja paga após o exercício físico. Então, o EPOC vai se referir a um excesso de consumo de oxigênio acima do nível basal após o exercício físico. Por isso que é excesso de consumo de oxigênio pós-exercício, EPOC. Porém, em um exercício leve a moderado, onde o VO2 atinge um estado estável, não ocorre um acúmulo apreciável de lactato sanguíneo, sob condições metabólicas tão consideradas de estado estável, compatíveis com o estado estável. Por quê? Porque quando eu atinjo um consumo de oxigênio que é proporcional à minha demanda metabólica pelo exercício, eu tenho uma sobrecarga menor, digamos assim, sobre a glicólise anaeróbia. Ou seja, os sistemas aeróbios conseguem dar conta do meu suprimento de energia durante o exercício. Então, o acúmulo de lactato ele é pequeno, ele aumenta pouco em relação aos níveis de repouso. Ou seja, em exercício em estado estável, os sistemas aeróbios conseguem ser predominantes durante o exercício físico, e o meu EPOC também é proporcional. Ok? Beleza, porque o EPOC ele serve para pagar a dívida de oxigênio. Se eu tenho um exercício de maior intensidade e uma dívida maior, esse EPOC também vai ser maior. Vamos dar uma olhada no que significa isso. Agora eu tenho um exercício aonde maior intensidade, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Digamos que esse exercício seja de 15 km por hora, ok? Vamos fazer um exemplo, tá? O outro era 10, esse é 15, tá? Pois bem, para o meu nível de treinamento, digamos que 15 km por hora seja acima da minha capacidade de manter o exercício de forma predominantemente aeróbia. O que vai acontecer? Eu parto do repouso e começo a fazer um exercício de alta intensidade. O que acontece? O consumo de oxigênio vai subindo, chega um momento que ele não consegue aumentar mais. Eu cheguei no meu limite para manter o exercício. Obviamente esse exercício vai ser mais curto, por quê? Porque eu não consigo manter esse exercício nessa intensidade. Se este exercício ultrapassa a minha capacidade de manutenção do consumo de oxigênio em estado estável, nesta intensidade aqui, o que acontece? Essa dívida de oxigênio ela vai se aumentando, e ela continua aumentando até o final do exercício. Aqui eu cheguei numa região de VO2 máximo, certo? Eu cheguei no VO2 máximo aqui nesse ponto e eu não aguentei mais. Eu paro o exercício neste ponto. Por quê? Porque fui levado à fadiga. Então, neste momento, eu paro o exercício. Só que reparem que, proporcionalmente à dívida de oxigênio, que foi muito maior no exercício de maior intensidade do que no exercício de menor intensidade, essa dívida eu vou pagar também após o exercício, na recuperação. Com um exercício onde eu não consigo suprir de forma predominantemente aeróbia, o que vai acontecer? A produção de lactato fica acima da capacidade de remoção instantânea, consequentemente eu vou ter um acúmulo de lactato. Então a minha dívida de oxigênio, ela serve para pagar esse EPOC, após o exercício, ele serve para pagar essa dívida de oxigênio, serve para remover excesso de lactato, etc, etc. Então o que acontece? Com base neste conhecimento a respeito de EPOC e dívida de oxigênio, o
que se elabora métodos de treinamento intervalados de alta intensidade para tentar que ao final do treinamento, da sessão de treinamento, se tem um déficit grande de oxigênio, a pessoa fique então com um metabolismo, digamos assim, uma necessidade metabólica aumentada por mais tempo após o exercício, que acredita-se que é algo que também é debatido, mas pode ser que essa dívida maior de oxigênio pós-exercício, gerada em um exercício de alta intensidade, seja capaz também de facilitar um processo de emagrecimento. Repito, é algo que continua sendo debatido e a eficiência deste EPOC é algo também debatido, mas sabe-se que, de fato, o exercício de maior intensidade, que gera uma maior dívida, vai gerar um maior EPOC. Então, assim, o EPOC, ou déficit de oxigênio, que é o que está representado nessa linha, nessa parte tracejada aqui, expressa quantitativamente, ou seja, a quantidade, da diferença entre o consumo de oxigênio total durante o exercício, ou seja, tudo que eu consegui consumir de oxigênio no exercício está aqui, não é? Reparem que, o que eu tenho aqui? O consumo de oxigênio vai aumentar, não é? Vai tentar aumentar conforme eu inicio o exercício. E só que esse aumento ele é progressivo. Opa, deixa eu apagar aqui para não confundir ninguém. Aqui, vamos lá. Esse aumento do consumo de oxigênio ele vai ser progressivo, não é? E vai chegar no seu máximo mais ou menos aqui. Porém, a necessidade de oxigênio para esse exercício envolve tudo isso aqui. A necessidade é essa, mas eu só alcancei isso aqui. Isso foi o que eu consegui. Isso foi o que o meu organismo me permitiu alcançar. Isto aqui é o que deveria ter alcançado para esta intensidade de exercício aqui. Então, essa diferença entre o que eu consigo alcançar, que é o que eu risquei aqui agora, isso aqui é o que eu consegui alcançar, é o que a minha capacidade aeróbia permite. Isto aqui era o que eu deveria ter alcançado para conseguir manter o exercício nessa velocidade. O que acontece? Isto aqui é a minha dívida, porque eu consegui pagar só isso. Isso aqui é a real necessidade. O que acontece? Eu vou pagar esta dívida após o exercício. Se eu somar este consumo aqui após o exercício mais o que eu alcancei, eu vou ter o quê? O meu todo, o quanto eu de fato preciso de oxigênio para este exercício a esta velocidade. Então, o déficit de oxigênio expressa quantitativamente a diferença entre o consumo total de oxigênio durante o exercício, o que eu alcancei, e a quantidade total que teria sido consumida se o consumo de oxigênio do exercício fosse em ritmo estável durante todo o exercício. Ou seja, se eu tivesse alcançado desde o início do exercício o meu consumo de oxigênio em estado estável e tivesse mantido até o final, eu não teria dívida nenhuma. Por quê? Porque eu alcançaria desde o início a capacidade, a necessidade de oxigênio total do exercício. Eu não teria que pagar uma dívida. Eu pararia o exercício e eu já estaria próximo de zero. Ou seja, eu estaria próximo do consumo de oxigênio de repouso. Não é zero, né? Mas o que acontece não é isso. Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Enquanto eu vou aumentando e não alcanço a necessidade, eu estou gerando uma dívida. Neste caso, de um exercício a 15 por hora, até o final do exercício eu estou gerando dívida. Por quê? Porque eu cheguei aqui no meu consumo máximo de oxigênio. Cheguei à exaustão. E mesmo assim eu não alcancei a necessidade que é essa. Eu alcancei apenas essa. Então, toda essa linha, tudo isso que ficou faltando, eu vou pagar depois. E isso é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício, ou o meu EPOC. Tá? No exercício de menor intensidade, eu alcanço isso lá em 1/3 do exercício, ou menos, e eu fico com uma dívida bem pequenininha. Porque eu alcancei tudo isso aqui durante o exercício, e a necessidade era tudo isso aqui. Então, ele gera uma pequena dívida, mas é uma pequena dívida que eu pago rapidamente depois. No exercício de alta intensidade, a dívida é muito maior, consequentemente, o tempo para pagar essa dívida também é muito maior. Certo?
Em termos práticos, apesar de eu ter colocado uma situação prática, o que quer dizer? Por que eu preciso ficar pagando esta dívida após o exercício? Por que eu tenho que pagar essa dívida? Por que eu tenho EPOC? Ou seja, se eu acabei o exercício, por que eu preciso continuar em um consumo de oxigênio mais elevado? Por que eu preciso pagar essa dívida? Bom, porque o EPOC, o momento de EPOC, a recuperação pós-exercício, significa um momento de ressíntese de ATP e de creatina fosfato, efeitos termodinâmicos das catecolaminas, quanto maior a intensidade, maior a quantidade de catecolaminas, maior o estímulo sobre o consumo de oxigênio. Eu preciso ressintetizar o glicogênio que foi utilizado a partir do próprio lactato que se acumula em exercícios de maior intensidade. Eu preciso ter tempo e consumo de oxigênio para a oxidação desse lactato em excesso. Então, parte deste EPOC é para justamente eliminar o lactato que se acumulou. Eu preciso restaurar o oxigênio na mioglobina e na hemoglobina do sangue, ou seja, naquela proteína que transporta oxigênio. Eu preciso manter o consumo de oxigênio elevado para eu saturar de novo a minha hemoglobina de oxigênio, né? Só dá uma olhadinha lá na aula de sistema respiratório que vocês sabem do que eu estou falando. E os efeitos da frequência cardíaca elevada, da ventilação e de outras funções fisiológicas que permanecem elevadas enquanto eu estou pagando essa dívida. Então, essa dívida aqui significa todos esses sistemas aqui trabalhando, ou melhor, o meu sistema trabalhando para alcançar todos estes objetivos aqui. E esta é a base fisiológica para se fazer HIIT ou treinamentos de alta intensidade para se aumentar a capacidade aeróbica. Porque se eu treinar em alta capacidade, em alta intensidade, como eu falei para vocês lá no início do semestre, eu disse que quanto maior for a sobrecarga sobre os sistemas anaeróbios, maior vai ser a sobrecarga sobre os sistemas aeróbios em consequência. Essa é mais uma explicação pela qual, ou melhor, que eu posso utilizar para justificar que exercícios de alta intensidade realizados de forma planejada, de forma controlada, me permitem manter um alto consumo de oxigênio pós-exercício e até, possivelmente, facilitar um processo de emagrecimento e, com certeza, aumentar a minha capacidade aeróbica. Aula que vem, a gente entra em treinamento de força e potência anaeróbia. Hoje a gente fecha essa parte de treinamento aeróbio. Aquela parte inicial que eu dei sobre contração muscular serve bastante nesse momento aqui da nossa aula. Certo, gente? Obrigado para quem está aí assistindo. Façam lá o TDE e conversamos na próxima semana. Até mais.